Fala, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo para mais uma aula, dando continuidade aos estudos da parte da imputabilidade penal, né, senhores? Vamos para o slide. Chegamos ao ponto bastante interessante, bastante cobrado, exigido bastante mesmo em prova, senhores, tá? Então, atentos com relação a isso aqui. Para facilitar o estudo, eu montei esse quadrinho para vocês, onde tem a origem e o grau de embriaguez. Senhores, quando a embriaguez for acidental, estaremos diante de um caso fortuito, ou força maior. Caso fortuito, o agente ignora o efeito, tá? Força maior, o agente é obrigado a ingerir a substância de que conhece o efeito. Caso fortuito, vamos pegar como exemplo o Mourão, tá? Vamos supor lá que o Mourão nem bebe, coitado, mas vamos lá, usar o Mourão como exemplo. Senhores, vamos supor que o Mourão está fazendo tratamento de determinado medicamento, tá? Medicamento X, tarja preta, vamos lá. E sem ter o conhecimento, ele ingere a bebida alcoólica, cujo efeito do álcool vai ser potencializado. Percebam, senhores, ele não tinha conhecimento de que ficaria embriagado com um copo de cerveja, por exemplo, mas a soma do álcool de um copo de cerveja mais o remédio que ele usa lá, o controlado, tarja preta, a loucura, faz com que ele fique fora de si, embriagado. Isso aí, senhores, seria o exemplo de caso fortuito, tá? Ele ignora o efeito. Já o força maior, senhores, seria um exemplo durante um assalto, a vítima de um crime de roubo, por exemplo, após ser amarrada, é forçada a ingerir bebida alcoólica e venha a se embriagar, tá? Além do caso fortuito e força maior, temos a situação da embriaguez não acidental, que é a voluntária, onde o agente quer se embriagar, mas não quer cometer o crime, e a culposa, a negligente, tá? Ele não queria nem se embriagar e nem cometer o crime. Temos a patológica, a pré-ordenada. Senhores, dentro da embriaguez acidental, que é o caso fortuito ou força maior, ela pode ser uma embriaguez completa, onde eu terei a exclusão. Deixa eu botar aqui, da nebulosa. A exclusão da imputabilidade, tá? Quando for completa. O grau pode ser incompleto, que nessa situação não exclui a imputabilidade, mas eu vou diminuir a pena de 1/3 a 2/3. Equivale aqui, senhores, à situação de semi-imputabilidade. Tranquilo? Quando a embriaguez ela não é acidental, quando ela é voluntária, aí, senhores, voluntária ou culposa, ela pode ser completa e incompleta. Observação: em nenhuma possibilidade será excluída a imputabilidade, em nenhum caso, tá? Na patologia, que é a embriaguez doentia, equipare-se aqui, senhores, à doença mental, e o agente pode ser considerado inimputável ou semi-imputável, conforme a conclusão do laudo pericial. Além disso, ainda tem a embriaguez pré-ordenada. O agente se embriaga para cometer um crime. Aqui surge a teoria do ato libere in causa, tá? Ela pode ser completa, incompleta, não exclui a imputabilidade e ainda entra a agravante da pena do artigo 61, inciso 2 do Código
penal. Senhores, com relação à embriaguez pré-ordenada ou a não acidental aqui, pergunta-se: como que é possível punir eu aplicar a pena a um agente em caso de embriaguez não acidental? Sendo que no momento em que ele pratica o crime embriagado, ele não estaria privado da capacidade de entender o caráter ilícito do fato? Ou de determinar de acordo com esse entendimento, senhores? E aí? Isso aqui fica meio confuso, senhores, por quê? Porque quando a gente vai estudar lá o comecinho lá da imputabilidade penal, a gente não aprendeu que a análise da imputabilidade é feita no momento da ação ou omissão? Se o cara está embriagado no momento da ação, no momento da conduta ali, senhores, como que eu vou punir ele? Se ele está fora de si? E aí? Como que explica isso, né, senhores? A explicação para isso, senhores, está aqui, ó, nessa teoriazinha aqui, ó. Teoria da acto libere causa. Que fundamenta, senhores, essa teoria aqui, ela se fundamenta no princípio do qual, vou colocar aqui do lado, ó, puxar uma setinha para cá e colocar aqui, ó, a causa da causa também é a causa do que foi causado. Professor, com todo o respeito, que porra é essa? Senhores, ó, traduzindo, para aferir a imputabilidade penal no caso de embriaguez, a embriaguez pré-ordenada ou não acidental, despreza-se o tempo em que o crime foi praticado. Senhores, vou falar de novo. Despreza-se o tempo em que o crime foi praticado. De fato, senhores, nesse momento o sujeito estava privado da capacidade de entender e de autodeterminar-se por vontade própria, pois bebeu, embriagou-se, livre de qualquer coação, e por esse motivo considere-se como um marco da imputabilidade o período anterior. O que essa teoria faz então aqui, senhores? Ó, ele transfere a análise da imputabilidade para o momento anterior da ação. Eu vou transferir a análise aqui, senhores, lá para o momento em que o indivíduo que não tinha coragem para cometer o crime e foi para o bar de forma dolosa se embriagar, no intuito de ficar doidão para cometer o crime. Onde que eu vou analisar a conduta dele aqui, senhores, para entender que ele é imputável ou inimputável? Quando ele decidiu se embriagar ou depois que ele se embriagou? Senhores, eu vou trazer a análise da imputabilidade para o momento em que ele decidiu encher o rabo de cachaça para criar coragem para cometer o crime. Se eu levo a análise da conduta, da ação ali, senhores, para caracterizar a imputabilidade, momento da ação, né? A análise da imputabilidade no momento da ação, eu não posso aplicar nenhuma pena, porque estava fora de si. Então eu puxo essa análise para o momento da decisão de se embriagar. Entenderam, senhores? Essa teoria do acto libere em causa, ela faz isso, entendeu? Eu vou trazer a análise ao marco da imputabilidade penal para o período anterior da embriaguez, tá? Em que o agente espontaneamente decidiu consumir a bebida alcoólica. Tranquilo? Invoque-se aqui, senhores, essa teoria, portanto, para justificar
a punição ao sujeito, que ao tempo da conduta encontrava-se em estado de inconsciência, tá? Perceba isso aqui, senhores, um dos ensinamentos de Aníbal Bruno, vou citar para os senhores aqui, e os senhores tenham atenção com relação a esse texto. Na embriaguez pré-ordenada, o fundamento da punição é a causalidade imediata, tá? Ou seja, o agente atua como mandante na fase anterior da imputabilidade e faz executar o mandato criminoso por si mesmo, como instrumento em estado de inimputabilidade. Senhores, pergunta-se: a aplicabilidade da teoria da acto libera em causa estende-se a outras situações de embriaguez? Sim, senhores, estende, tá? Eu vou estender ela, tá? Posteriormente, a aplicabilidade da teoria da acto libera em causa estendia-se à embriaguez voluntária e à embriaguez culposa, bem como aos demais casos de inconsciência. Tranquilo? Nesse caso, senhores, o sujeito, ao colocar-se em estado de inconsciência, não possuía dolo ou culpa para a prática do crime. Surge assim a crítica no sentido de que o Código Penal teria consagrado a responsabilidade objetiva. Isso aqui a gente estudou, senhores, lá quando a gente analisou a parte dos princípios de direito penal. Não sei se os senhores vão se recordar, tá? Que é o princípio da responsabilidade subjetiva. Tranquilo? Inclusive eu dei como exceção para os senhores nessa aula da possível adoção à situação de responsabilidade objetiva pelo Código Penal, a embriaguez é voluntária, tá bom, senhores? Tranquilo? Senhores, avançando, dando continuidade aqui, jurisprudência pertinente. O artigo 149 do Código de Processo Penal, ao exigir que o acusado seja submetido ao exame médico legal, não contempla hipótese de prova legal ou tarifada. A despeito disso, a partir de uma interpretação sistemática das normas processuais penais que regem a matéria, deve-se concluir que o reconhecimento da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade do réu, no artigo 26, caput, parágrafo único do Código Penal, depende da prévia instauração de incidente de insanidade mental do respectivo exame médico legal nele previsto. Esse tema aqui, nesse informativo, senhores, é que o reconhecimento da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade do réu depende da prévia instauração de incidente de insanidade mental do respectivo exame médico legal nele previsto. É a obrigatoriedade aqui, senhores, do exame médico legal para comprovar a inimputabilidade ou a semi-imputabilidade. Tranquilo? Vale ressaltar, por fim, que o magistrado poderá discordar das conclusões do laudo, desde que faça por meio de decisão devidamente fundamentada. Isso aqui está onde, senhores? Está lá no informativo 675, tá? Julgado pela 6ª turma do STJ, tá? Tendo como relator o ministro Sebastião Reis Júnior. Tranquilo? Senhores, continuando. Exigibilidade de conduta diversa. De acordo com o Masson, a exigibilidade de conduta diversa é o elemento da culpabilidade consistente na expectativa da sociedade acerca da prática de uma conduta diversa daquela que foi deliberadamente adotada pelo autor de um fato típico ilícito.
Em suma, trata-se de uma situação em que o delito foi cometido em circunstâncias normais, em que o agente poderia se comportar em conformidade com o direito, mas optou por transgredir a lei penal. Decorre da teoria desenvolvida por Reinhard Frank, que é, isso aqui surge onde, senhores? Surge lá no sistema neoclássico, né, senhores? Que é a teoria da normalidade das circunstâncias concomitantes. Situações em que é exigível conduta diversa. Coação moral irresistível, obediência hierárquica. Coação moral irresistível, obediência hierárquica. Coação moral irresistível, senhores. Requisitos. Primeiro requisito: a ameaça do coautor, ou seja, a promessa de mal grave e eminente que o coagido não é obrigado a suportar, que deve ser direcionada ao coagido ou alguém próximo a ele. Se for um desconhecido em que pese não incida a coação moral irresistível, pode ser reconhecido a causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa, tá? Se for desconhecido. Para ser uma coação moral irresistível, deve ser conhecido, alguém próximo, né, senhores? Alguém próximo. Inevitabilidade do perigo na posição em que se encontra o coagido, caráter irresistível da ameaça, presença de pelo menos 3 pessoas envolvidas. Vou ter aqui, senhores, o coautor, o coagido e a vítima do crime por este praticado. Ou 2, caso a exigência seja do coagido de matar o coautor, por exemplo. Consequências da coação moral irresistível. Ela afasta a culpabilidade do coagido, mas não gera impunidade, vez que será punível o autor da coação por autoria mediata do crime. Isso aqui a gente vai estudar bastante na parte de concurso de pessoas também, tá, senhores? Não há concurso de pessoas, uma vez que falta o liame subjetivo. Tranquilo? Se a coação for resistível, o coagido será culpável e responderá com o coautor em concurso de agentes e apenas terá o direito a uma atenuante genérica, sendo que para o coautor incidirá a agravante genérica do 62 e do 65 do CP. Observações importantes. Temor reverencial. Senhores, esse temor reverencial aqui, que é o receio de decepcionar a pessoa a quem se deve um elevado respeito, isso aqui não se equipara à coação moral, tá? Não se equipara à coação moral. Não há ameaça, apenas um receio. Tranquilo? Se vier na prova de vocês, então, vocês tiram de letra, né? Continuando. Exigibilidade de conduta diversa, obediência hierárquica. Senhores, vamos lá, requisito. Que a ordem não seja manifestamente legal, ordem ilegal, mas com a aparência de legalidade. Caso seja manifestamente ilegal, responderão em concurso de pessoas. E o subalterno terá o direito a uma atenuante genérica. Para o superior incidirá agravante do 62 e do 65 do Código Penal. Por outro lado, se a ordem for legal, nenhum dos dois cometerá crime, mas agirão em estrito cumprimento do dever legal. Oriunda do superior hierárquico, a ordem, a autoridade competente, decorre da relação de direito público
A posição de hierarquia que autoriza o reconhecimento da excludente de culpabilidade somente existe no direito público, não existe no direito privado, tá, senhores? A presença de pelo menos 3 pessoas, terei o superior hierárquico, subalterno e a vítima do crime. Cumprimento estrito da ordem, o executor não pode ultrapassar por conta própria os limites da ordem que lhe foi endereçada, sob pena de afastamento da excludente. Consequências, senhores. Exclui a culpabilidade do executor, o subalterno, né, no caso, fato permanece punível em relação ao autor da ordem, ao superior hierárquico. Senhores, aqui, vamos pegar um exemplo de obediência hierárquica. Imagine, senhores, por exemplo, a hipótese de um delegado de polícia já antigão, há muito tempo de serviço, dá a ordem a um agente de polícia recém-contratado para cumprir uma prisão em flagrante de um indivíduo que já não está mais em flagrante, tipo, passou 4, 5 dias já do crime, e o agente não tem conhecimento disso, tá? O agente vai lá, executa a prisão, faz a prisão em flagrante do indivíduo, sempre que não estava mais em flagrante, e leva para a delegacia. Senhores, nessa situação aí, senhores, é um exemplo claro de obediência hierárquica, tá? O subalterno, senhores, no caso o agente, ele pensa que está executando a ordem legal, mas não está. Tranquilo? Continuando. Causas supralegais de exclusão da culpabilidade. Ainda que não seja situação de coação moral irresistível ou obediência hierárquica, admite-se no Brasil, tanto em sede doutrinária como jurisprudencial, o reconhecimento das causas supralegais excludentes de culpabilidade, sempre baseadas na exigibilidade de conduta diversa. Quando fica demonstrado que em determinada situação não era razoável exigir-se do agente que se portasse de outra maneira. Senhores, primeira coisa, conceito, né? Não, aqui já é o concurso de pessoas, perdão, vamos voltar aqui na causas supralegais de exclusão de culpabilidade. Aqui, senhores, tenho em mente o seguinte: eu tenho que ter isso aqui, cláusula de consciência, que é o que, senhores? A situação em que alguém, por motivo de consciência ou de crença, pratica o fato criminoso, não violando direitos fundamentais individuais, e fica isento de pena. Quer ver um exemplo, senhores? O pai testemunha de Jeová que não permite a transfusão sanguínea do filho. Parte da doutrina, senhores, entende que nesse exemplo só é isento de pena se o filho permanecer vivo, tá? Pois se morrer há conflito, e ele responde. O conflito aqui seria o que, senhores? Liberdade de crenças versus a vida, tá? Esse tema aqui é muito divergente e é complexo pra caramba, nesse exemplo dado, tá? Outra situação aqui, senhores, é a situação da desobediência civil. Que é o ato de insubordinação fundado na proteção de direitos fundamentais, desde que os danos causados não sejam relevantes. Quer ver um exemplo, senhores, de desobediência civil? O MST, tá? O MST que vai lá e invade uma terra, tá? Invade uma propriedade. Mesmo que seja uma invasão a uma propriedade privada, senhores, trata-se de uma situação de causa supralegal de exclusão de culpabilidade, tá? Detalhes, senhores, detalhes.
Isso aqui só caracteriza, senhores, essa causa supralegal de exclusão de culpabilidade se não tiver dano relevante. Se não tiver o dano relevante. Tem uma discussão, senhores, com relação à revolta em presídio, quando os presos se revoltam para fazer manifesto por penas humanitárias, entendeu? Por pedir uma higiene básica e tal. Só que é o seguinte, senhores, eles fazem isso aí e arrebentam o presídio no meio. E aí? Não caracteriza a causa de exclusão de culpabilidade aqui, uma causa supralegal, por quê? Porque teve um dano relevante. Mesma situação no MST. Se o MST entra dentro de uma terra, taca fogo na lavoura, mata animais semoventes, né? Vaca, boi, a produção daquela fazenda lá. Senhores, tem dano ou não tem? Se tem dano, senhores, então eu não posso aplicar como uma causa supralegal de exclusão de culpabilidade. Tranquilo, senhores, com relação a esse ponto? Senhores, a gente dá por finalizado essa parte do nosso estudo, né? Exigibilidade de conduta diversa, ela encerra o nosso estudo desse ponto, tá? Na próxima aula a gente vai iniciar os estudos sobre concurso de pessoas, tá bom, senhores? Então eu aguardo vocês no próximo bloco, tá? Fique com Deus, abraço e avança. Tamo junto, tá, senhores?